Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a espera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos de volta. De volta, agora para Biologia 2. O pessoal ainda tá processando, né, as vitaminas, as gorduras que a gente aprendeu aí em Biologia 1. Mas vamos agora para a parte boa da Biologia. Não é que eu não gosto de Bio 1, não, mas Bio 2 deixa a gente dar uma leve respirada, né? Vamos seguir em Ecologia, o nosso primeiro bloco de Biologia 2, um dos maiores blocos do ano. Como eu falo para vocês, a gente vai passar muitas semanas em Ecologia, né? Deixa eu te relembrar o que a gente estava vendo antes do Carnaval, para você não cair aqui de paraquedas. Ó, sem paraquedas, né, na verdade. Ó, seguinte... A gente começa com esse primeiro bloco do ano, que é o bloco de Ecologia. A gente teve uma primeira aula, que foi uma aula sobre conceitos básicos. Nessa aula de conceitos básicos, a gente aprendeu o conceito de espécie, de população, de comunidade, de ecossistema e de biosfera. Visto isso, na semana seguinte, nós falamos de fluxo de matéria e energia. Basicamente, cadeia e teia alimentar, tá? Então, ó, lá, que tá aí, lá a Fernanda, falou, cai de paraquedas aqui, pronto, ó. Tô te dizendo mais ou menos o que já aprendemos. Cadeia e teia alimentar. Então, a gente aprendeu os papéis e as posições que os indivíduos podem ter ali numa determinada cadeia. Vamos lembrar muito brevemente, porque você vai ver que a aula de hoje, ela contextualiza total com a aula de antes do Carnaval. Então, só para não ficar uma coisa esquisita aqui, solta sozinha. Olha só. Então, lá, naquela aula de cadeia alimentar, passando muito rápido, tá, gente? Porque a gente já aprendeu isso. Eu não vou dar aula de cadeia alimentar novamente, obviamente, mas assim, só para vocês lembrarem. A gente começava a cadeia alimentar sempre com um indivíduo autotrófico. A gente começava uma cadeia alimentar com algum ser vivo que era capaz de produzir o próprio alimento. Por exemplo, uma planta. Começo lá com uma plantinha. As plantas, elas são capazes de produzir a própria glicose. Elas são capazes de produzir o próprio alimento. Elas pegam o CO2 do ar. Lembra disso? Elas pegam a água e os sais do solo. E a partir desse CO2, dessa água e desses sais, elas produzem a própria glicose, o próprio alimento. Por isso, a gente falou que esses indivíduos eram chamados de produtores de cadeia alimentar. Então, a planta é um produtor, porque ela produz a própria glicose, o próprio alimento. Os animais não. Os animais, eles são heterotróficos. Os animais, eles precisam consumir o alimento que já está pronto no ambiente. Não importa se o animal é herbívoro, não importa se o animal é carnívoro, se ele é onívoro. Os animais, eles consomem o alimento
que já existe no ambiente. Eles são heterotróficos. Então, por exemplo, essa planta vai ser comida por um gafanhoto que vai ser comido por um sapo. O gafanhoto e o sapo, os animais, eles têm o papel de consumidores de cadeia. O gafanhoto consome a planta como alimento, o sapo consome o gafanhoto como alimento. Então, todo animal é consumidor de cadeia. Como o gafanhoto é o primeiro consumidor, ele era o consumidor primário. Como o sapo era o segundo consumidor dessa cadeia, ele era o consumidor secundário. Aí poderia ter o terciário, o quaternário e por aí vai, tá? Lembram disso? Tranquilo? Além disso, a gente viu que um dia todo mundo morria. A planta morre, os animais morrem, todo ser vivo um dia morre. E aí quando o ser vivo morre, ele vira matéria morta. Ele vira matéria orgânica morta. E aí, quem era capaz de utilizar essa matéria morta? Melhor que isso, quem era capaz de pegar essa matéria morta e reciclar? Os chamados decompositores. Lembra? As bactérias, os fungos. Os decompositores, eles pegavam essa matéria morta e reciclavam. Transformavam essa matéria orgânica morta novamente em matéria inorgânica, novamente em nutrientes para as plantas. Show? Deu para lembrar disso, gente? Lembra que a gente falou de tudo isso? É só uma revisão pra gente se situar. Além desses papéis, produtor, consumidor, decompositor, a gente viu que na cadeia alimentar, a gente também poderia representar a posição de um indivíduo. A posição era o nível trófico. Posição é só contar, gente. A planta não é o primeiro da cadeia? Então ela está no primeiro nível trófico. O gafanhoto não é o segundo da cadeia? Primeiro, segundo? Então ele está no segundo nível trófico. Ele é o primeiro consumidor, o primeiro animal, mas ele está na segunda posição. O sapo, 1, 2, 3, está no terceiro nível trófico. Nível trófico era só contar. Show? Por fim, a última coisa que eu quero que vocês lembrem para hoje é que o objetivo de qualquer ser vivo ao se alimentar é produzir energia. Quando o gafanhoto come a planta, ele come essa planta para gerar uma energia a partir dela. Quando o sapo come o gafanhoto, ele come esse gafanhoto para produzir uma energia a partir dela. Só que lembra do seguinte, só 10% da energia passa. Então, quando o gafanhoto come a planta, da energia que ele gera, 10% ele de fato aproveita. 90% a gente viu que perdia como calor. Quando o sapo come o gafanhoto, da energia que ele gera, 10% ele aproveita. Os outros 90% ele perdia como calor. Então a gente viu que ao longo da cadeia alimentar, a energia ela vai sendo perdida como calor. A gente viu que ao longo da cadeia, a energia ela sempre diminui. Show de bola? Se vocês quiserem printar, até pode. Mas a gente já viu isso na aula antes do carnaval. Show, gente? Deu pra lembrar disso, pessoal que tá aí no chat, que assistiu a aula de antes do carnaval? Deu pra se situar? Deu pra lembrar dessa aula de cadeia alimentar? Show de bola! Hoje, nós meio que vamos continuar essa aula, porque a gente vai falar sobre as chamadas pirâmides ecológicas. O que é uma pirâmide ecológica?
Uma pirâmide ecológica nada mais é do que uma representação gráfica de uma cadeia alimentar. Camila, pelo amor de Deus, como assim? É um outro jeitinho, gente, da gente representar uma cadeia alimentar. Ao invés de eu representar a cadeia alimentar assim, como a gente fez aqui semana passada, ao invés de eu representar a cadeia alimentar dessa forma, indivíduo, setinho, outro indivíduo, setinho, outro indivíduo, eu vou representar a cadeia alimentar por meio de um gráfico. Um gráfico na forma de pirâmide. É só um outro jeito de eu desenhar uma cadeia alimentar, tá? Existem 3 tipos de pirâmides ecológicas. As de número, as de biomassa e as de energia. Eu juro pra vocês que é mais intuitivo do que parece. O que é uma pirâmide ecológica de número? Quando eu represento uma cadeia alimentar por uma pirâmide ecológica, como eu falei com vocês, eu vou representar, ao invés daquele jeito ali no quadro, na forma de um número, na forma de um gráfico. No caso da pirâmide de número, cada degrau vai me dizer a quantidade de indivíduos daquele nível trófico. Por exemplo, vem cá. Imagina que eu te digo o seguinte, pega essa mesma cadeia. Pega essa cadeia que a gente acabou de fazer aqui no quadro. Imagina que eu te digo o seguinte, tá? Que 5.000 plantas, eu te dei uma quantidade. Então, 5.000 plantas alimentem 700 gafanhotos que alimentam 30 sapos. Ao invés de eu representar assim, eu vou desenhar uma pirâmide. Então, na minha base, vai estar o produtor, a planta. Então, vou te dizer isso aqui, ó. 5.000 plantas alimentam, quem é o consumidor primário? 700 gafanhotos que alimentam 30 sapos. Essa é uma pirâmide de número. É uma outra forma de eu representar essa cadeia alimentar. Tá vendo? Ao invés de eu colocar lá o desenho ou o nome dos indivíduos, eu estou representando por uma pirâmide. E por que ela é de número? Porque cada degrau me diz a quantidade de indivíduos naquele nível trófico, naquela posição. Então tem 5.000 plantas alimentando 700 gafanhotos, alimentando 30 sapos. Isso é uma pirâmide de número. Show de bola? Tem como ela ser invertida, Camila? Tem como ela ser ao contrário? Tem como a base ser menor do que o que está em cima? Tem. Por exemplo, pensa nesse exemplo aqui. Imagina, tá? Imagina que eu te diga que uma única árvore alimente 700 lagartas que alimentam 20 passarinhos. Repara que inverteu? Que a base está menor do que o topo? Porque uma única árvore é capaz de alimentar 700 lagartas que são capazes de alimentar 20 passarinhos. Pegaram a ideia? É muito fácil, gente, de identificar pirâmides, tá? Se em cada degrau eu estiver vendo a quantidade de indivíduos, é uma pirâmide de número. Só isso, gente. Não tem matemática aqui, não tem matemática. A questão vai me dizer quantos indivíduos tem. Se somar, não precisa fazer nada. Então, se a questão me falar que uma árvore alimenta 700 lagartos que alimenta 20 pássaros, se ela me der isso aqui, se em cada degrau tiver a quantidade, é uma pirâmide ecológica de número. Ela pode ser normal,
mas ela pode ser invertida. Nesse caso da árvore, é muito comum que ela seja invertida, porque uma única árvore acaba alimentando muitos animais herbívoros, tá? Então a pirâmide de número pode acabar sendo invertida. Show de bola? Tranquilo? Pirâmide ecológica de biomassa. Nesse caso, cada degrau da pirâmide vai representar a quantidade de matéria orgânica desidratada naquele nível trófico. Falando de uma maneira mais fácil, na pirâmide ecológica de biomassa, cada degrau vai me dar o peso dos indivíduos daquele nível trófico. Diferente da pirâmide de número, tá? Que me dá quantidade, número de indivíduos, 10, 20, 30, 40. Aqui não. A pirâmide de biomassa vai me dar o peso daquele nível trófico. Normalmente as unidades vão estar em quilo, em grama, em tonelada, entendeu? Que isso, meu Deus? Você vai ver unidades ali de peso, tá? Para identificar uma pirâmide de biomassa. Por exemplo, tá? Vamos aqui. Se eu te digo, ao invés de te falar que 5.000 plantas alimentam 700 gafanhotos, eu te digo que, sei lá, 5 toneladas de planta alimentam 1 tonelada de gafanhotos que alimentam, sei lá, 500 quilos de sapo. Eu desenho assim, ó. Então, 5 toneladas de planta, tá vendo como eu tô dando em peso? Alimentam 1 tonelada de gafanhotos que alimentam 30 quilos de sapo. Em cada degrau, eu tenho aqui agora o peso daquele nível trófico. Essa é uma pirâmide ecológica de biomassa. Show? Ela pode ser invertida? A de número a gente viu que pode. Uma árvore alimenta 700 gafanhotos. Uma árvore alimenta 700 gafanhotos. A pirâmide de biomassa, ela pode ser invertida? Dá para ser? Dá. Em um caso específico. No ecossistema aquático. Vamos lá. Como é que é a cadeia alimentar na água, no ecossistema aquático? No ecossistema aquático, gente, na água, os produtores, a galera que produz a própria glicose, produz o próprio alimento, a gente chama de fitoplâncton. A gente vai falar do fitoplâncton bem mais pra frente aqui em Bio 2, tá? Mas o fitoplâncton são algas unicelulares, são algas microscópicas, tá? Aquelas aqui na imagem, que tem clorofila, tá vendo que elas são verdinhas, que nem as plantas? Então elas também são capazes de fazer fotossíntese, elas também são capazes de produzir o próprio alimento. Essas algas, elas são comidas por pequenos animais, tá? Em geral, larvas, pequenos crustáceos, que a gente chama de zooplâncton. Então, os animais que comem o fitoplâncton, a gente chama de zooplâncton. Então, o fitoplâncton é a base da cadeia, é o produtor, é quem produz a própria glicose, o próprio alimento, e ele é comido pelo zooplâncton, esses pequenos animais. Tranquilo? Essa cadeia, ela é invertida. Essa pirâmide de biomassa, ela é invertida. E quando eu te mostro isso, deve estar te parecendo um pouco estranho. Eu tô te dizendo que o peso de fitoplâncton é menor, que a biomassa do fitoplâncton é menor do que o zooplâncton. Ou seja, é quase como se o zooplâncton estivesse passando fome. Vou te dar um exemplo mais concreto, só para ficar mais fácil. Imagina
que a gente vai fazer aqui no ProEnem um churrasco. Vamos comemorar os nossos alunos que estão sendo aprovados aí esses dias no SISU. Vamos fazer o churrascão aqui do ProEnem. Show de bola, churrascão aqui do ProEnem. Aí eu te falo, tá, que vão ter 50 pessoas nesse churrasco. Então imagina, vão ter 50 pessoas nesse churrasco. 50 pessoas, vamos botar aí cada uma em média com 50 quilos, né? A gente vai ter a galera, 2.500 quilos nesse churrasco, certo? 50 pessoas no churrascão, tá? E aí eu vou te falar o seguinte, pra essa galera comer, vai ter 1 quilo de carne. Olha o que eu tô te contando. Vão ter 50 pessoas no churrascão, 2.500 quilos de pessoa e vai ter 1 quilo de carne. O que você vai me dizer? Pô, Camila, o pessoal vai passar fome? É isso que você tá me dizendo? Vai passar fome? É isso que você tá vendo aqui? Quando eu tô te dizendo que a biomassa do fitoplâncton é menor do que a do zooplâncton, parece que esses animais aqui vão passar fome. Mas e se eu te contar que é rodízio? E se eu te contar que cada vez que aquele quilo de carne acabar, vão botar mais 1 quilo? Então assim, quando a gente estiver acabando aquele quilo, botam mais outro. Quando estiver acabando, botam outro. Tá acabando, botam mais. Ninguém vai passar fome, porque rapidamente a carne é reposta. Entendeu? Então, quando você chegou lá no churrascão do ProEnem, tu tomou um susto. Você falou, caraca, tem 50 cabeças aqui. Tem 2.500 quilos de pessoa e tem 1 quilo de carne. Ferrou. Quando tu chegou, tu tomou um susto. Mas depois, conforme você foi ficando ali, você entendeu que ia dar de boa, porque era rodízio. Cada vez que aquele quilo acabava, ela era reposta. Sacou? É isso que acontece no ecossistema aquático. Como assim? Quando a gente olha para a água, parece que tem menos fitoplâncton do que zooplâncton. Quando a gente olha para o ecossistema aquático, parece que esses animais vão passar fome. Parece que vai faltar comida. Mas não vai. Porque o fitoplâncton, galera, essas algas aqui, elas se proliferam muito rápido. Elas se reproduzem muito rapidamente. Então, cada vez que um desses animais come essa alga, as outras já se reproduziram e já repuseram a que foi comida. Sacou a ideia? Pegou a ideia? Então, na verdade, essa pirâmide, ela é invertida, aparentemente. Quando a gente olha para o ecossistema aquático, parece, de fato, que essa pirâmide de biomassa é invertida. Parece que a massa do fitoplâncton é menor do que a do zooplâncton, tá? Mas, na verdade, se você fica ali acompanhando, você vai perceber que esses animais não vão passar fome. Não vai passar comida. Porque essas algas, elas se reproduzem muito rapidamente. Então, elas vão renovando as que foram comidas por esses animais, tá? E por isso que essa pirâmide pode ser invertida e esses animais não passam fome. Pegou a ideia? Show? Vai ser bem fácil, gente, diferenciar uma pirâmide de número de uma de biomassa. A de número vai me dizer quantidade. A de biomassa, ó, os degraus, né, quando eu olhar ali, vão estar em peso. Show? As duas podem ser invertidas. Você pode encontrar a pirâmide de número invertida e você pode encontrar a pirâmide de biomassa invertida no ecossistema aquático também. A última é a pirâmide de energia. A pirâmide de energia, em cada degrau, você vai representar a quantidade de energia daquele nível trófico. E aí, gente, toma cuidado, hein? A gente viu que a energia ao longo da cadeia alimentar, ela vai sendo perdida como?
calor. A gente viu que a energia ao longo da cadeia alimentar, ela sempre diminui. A energia vai sendo perdida como calor. Lembra que antes do carnaval, a gente falou inclusive que isso limitava o tamanho das cadeias alimentares. Você nunca ia encontrar uma cadeia alimentar muito grande, porque chegava uma hora que tinha tão pouca energia que era insustentável se manter ali. A energia ao longo da cadeia, ela sempre diminui. A energia, ela sempre vai ser, maior no produtor e ela vai diminuindo ao longo da cadeia, porque ela vai sendo perdida como calor. A pirâmide de energia é a única que não pode ser invertida. Não existe pirâmide de energia invertida. A base é sempre maior que o topo. A energia, ela sempre vai diminuindo ao longo da cadeia, porque ela vai sendo perdida como calor. Só 10% passa de um nível trófico para o outro. Show de bola, gente? Tranquilo? De boa? Vamos fazer, antes de entrar nessa última parte, 1 ou 2 exercícios? Só pra vocês entenderem, que eu tô percebendo o pessoal aí no chat, tipo, caramba, mas isso não pode ser tão fácil assim. E é, gente, tá? Pirâmide ecológica nada mais é do que uma outra forma mais simples de você representar uma cadeia alimentar, que a gente viu na semana passada, tá? Então, não vai ter um grande problema, tá? Vamos lá. Deixa eu apagar aqui, vai lendo. Essa questãozinha de verdadeiro e falso, eu gosto muito desse tipo de questão. Pode deixar o pessoal lendo, diretor. Que aí o pessoal já vai também tentando. Eu gosto muito de questão de verdadeiro e falso, gente, para estudar. Por mais que não caia no Enem. Porque ajuda a gente fixando, né, o conteúdo. São ótimas questões pra gente dar uma estudada, tá? Então essa é a questão 1. Considerando as pirâmides ecológicas, pode deixar lá. Escreva V ou F, aí ele me dá 4 negocinhos. V ou F, conforme seja verdadeiro ou falso, o que se afirma aqui nos níveis abaixo, tá? Aquele clássico. São 4 negocinhos mesmo. São representações gráficas das relações entre níveis tróficos de uma cadeia alimentar. É isso. Uma pirâmide ecológica nada mais é do que uma outra representação. Nada mais é do que uma representação gráfica de uma cadeia alimentar. V. Perfeito. Vou marcar aqui. Verdadeiro. Vamos lá. O pessoal já está respondendo. Gostei. Tá? Stephanie, pirâmide de biomassa só vai ser invertida ali no ecossistema aquático mesmo. Nesse caso do fito e do zooplâncton. Próximo. O número de indivíduos para cada nível trófico é representado na pirâmide de número, em cuja base está o nível dos consumidores terciários. Não, gente. A base da pirâmide, o início da cadeia alimentar, eu falei pra vocês que é sempre o produtor. A galera que produz o próprio alimento. Então, falso. A base é o produtor, Então, imagina aqui uma pirâmide. Produtor, consumidor primário, secundário, terciário. A base é o produtor sempre, tá? Vamos lá. São formadas por retângulos superpostos, ou seja, um em cima do outro, e cada nível trófico é representado por um retângulo. Sim, são retângulos, um em cima do outro, cada nível trófico representado em um retângulo. Verdadeiro. A pirâmide de energia é representada de forma invertida. Eu nem vou ler. Não vou ler. Parei aqui. Porque a pirâmide de energia é a única que não pode ser invertida. Acabamos de falar isso. A pirâmide de energia é a única que não pode ser invertida. Porque a energia, ela sempre diminui.
a energia é sempre perdida como calor. Ela sempre vai diminuir ao longo da cadeia. É a única pirâmide que não pode ser invertida é a de energia. Então, essa aqui a gente já dá para falso. VF, a gente vai de letra B de bola. Viu? Achou difícil? Não achou difícil, não. Não achou? Vamos ver mais uma? A2. Que a gente pratica antes de finalizar a nossa matéria, né? Sempre bom. Questão 2. Vamos lá. Ui. As relações entre os seres vivos, tendo em vista a manutenção da vida, ocorrem por meio de cadeias e teias alimentares. Uma forma de representação dessas cadeias são as pirâmides ecológicas, as quais podem ser classificadas como pirâmide de biomassa, de número e de energia, tá? Ok. A respeito da pirâmide de energia, é correto afirmar que ela... Pirâmide de energia. Letra A, vou ler todas, hein? Obtém a cada nível trófico energia superior a um nível anterior? Representa o número total de indivíduos de uma cadeia alimentar? Nunca pode ser invertida ou apresenta em sua base consumidores primários? A pirâmide de energia, a cada nível trófico, a energia diminui. O nível de energia é inferior ao anterior. Não tem nada a ver com número, é quantidade de energia. E na base está o produtor. Então o gabarito é letra C. Nunca pode ser invertida. A energia ao longo da cadeia, ela sempre diminui. Show? Tranquilo? Letra C. Mais umazinha? Dá pra fazer a 3. Mais uma. Pra praticar. Vou botar aqui a 3. Vamos lá. Sempre bom, né? Ó, vamos lá. Ó. A figura a seguir ilustra uma pirâmide ecológica de uma determinada cadeia alimentar aquática. Show. Então a gente tem, só pra gente escrever ali, o fitoplâncton, que lembra que é o produtor, sendo comido pelo zooplâncton, que é o consumidor primário, que é comido por um peixe menor, que então vai ser o consumidor secundário, que é comido por um peixe maior, que vai ser o consumidor terciário. Só pra gente se ligar. Tá. Ok. A partir da interpretação dessa pirâmide ecológica, depreende-se que nessa cadeia alimentar há uma. Vamos lá. Então, a partir da interpretação dessa pirâmide ecológica, maior quantidade de produtores em relação à quantidade de consumidores secundários. Então, tem mais produtor do que consumidor secundário? Não, gente. Ó, repara, essa é uma pirâmide de biomassa. Olha aqui que tá em grama. Tá? Não tem mais. Olha aqui. Tem menos fitoplâncton que peixe menor. Tá vendo? A biomassa do fitoplâncton tá menor. Tá? Então, tem menos produtor do que consumidor secundário. Tá bom? Não é maior, é menor a quantidade de produtor. É só olhar o tamanho. Tá? Letra B. Maior a quantidade de produtores em relação à quantidade de consumidor primário. Novamente não, ó. Tem menos fitoplâncton que zooplâncton. Tem menos produtor que consumidor primário. E lembra que isso é possível porque o fitoplâncton se reproduz muito rápido. Então, pode ter menos fitoplâncton que zooplâncton. Porque cada um que ele comer, os outros já repõem. Então, rola ter isso aqui. Rola ser invertido. Tem menos fitoplâncton do que zooplâncton. Então, tem uma menor quantidade de produtor. Letra C. Menor quantidade de carnívoro em relação à quantidade de consumidores primários. Então, consumidor primário é o zooplâncton, tá? Carnívoros.
Carnívoros é essa galera aqui, que come outros animais, os peixes menores e os peixes maiores. De fato, tem menos carnívoro do que o zooplâncton. Tem menos peixe menor do que o zooplâncton, consumidor primário. Tem menos peixe maior que o zooplâncton, que o consumidor primário. Então, tem menos carnívoros do que consumidores primários. Sim. Marcamos letra C. Tá vendo? É só ir com calma que dá pra fazer. Muita gente falando letra D. Então, vou ler. Maior quantidade de consumidor secundário em relação à quantidade de consumidor primário. Não, gente. Consumidor primário é o zooplâncton. Secundário é o peixe. Tem menos. Tem menos consumidor secundário do que primário. Tá? Tem menos consumidor secundário do que primário. Tem menos peixe menor do que zooplâncton, não mais. Tá bom? Então, realmente, a gente vai de letra C, de casa. Tranquilidade? Tem outras também, tá? Para vocês conseguirem fazer, gente. Nada demais. Por exemplo, fazer mais umazinha, só a 4. Tá? E a gente passa para o final da nossa matéria. Nem preciso botar o gabarito dessa para o quadro. Pode-se representar o número de indivíduos de cada nível trófico por uma pirâmide de número. O diagrama a seguir representa uma pirâmide de número. Assinale a alternativa que identifica corretamente os organismos indicados no diagrama. Gente, essa questão é muito rápida de fazer. Observa que é uma pirâmide de número invertida. Você tem um produtor que alimenta toda essa galera de consumidor primário. Qual é esse caso? Cara, você tem um produtor. A base é o produtor. Então, assim, tu não pode botar boi e bezerro. Porque boi e bezerro são animais. Você não pode marcar a letra C e a letra D. Começa por aí. Porque boi e bezerro não são produtores. Não produzem o próprio alimento. Não fazem fotossíntese. Então, você não pode marcar isso aqui. O que representa melhor isso aqui? Uma árvore ou capim? Um capim não vai alimentar um capinzinho, não vai alimentar, gente, vários pulgões. Um capinzinho não vai alimentar vários bezerros, tá? Umzinho não. Agora, uma árvore, umazinha só, alimenta vários pulgões. Então, esse é um caso clássico de pirâmide de número invertida. É muito comum quando a árvore é o produtor, porque uma árvore alimenta vários herbívoros. Letra A. É bem simples, né, gente? Bem de boa pirâmide ecológica. Para fechar, gente, eu queria falar de um outro tópico com vocês, aproveitando a aula de hoje, e deixo as outras questões para vocês tentarem fazer sozinhos, tá? Para fechar a aula de hoje, queria comentar com vocês sobre um tópico muito comum do Enem, que tem a ver com cadeia e teia alimentar, que são as espécies exóticas ou invasoras. Uma espécie exótica ou invasora é uma espécie que é introduzida em uma determinada região. Então, ela não existe naturalmente ali. A gente introduz aquela espécie naquele local, tá? Normalmente por ação antrópica, por ação do ser humano. Essa espécie, ela vai chegar ali, tá? E como ela não é daquele local, pode ser que ela não tenha nenhum predador. Pode ser que não exista ninguém ali que coma ela. Pode ser também que ela não tenha nenhum parasita. Que não exista ninguém ali que deixe ela doente, por exemplo. Parasite aquela espécie, dificulte a sobrevivência dela. Então imagina o seguinte. Aquela espécie vai chegar naquele local. Ela vai encontrar espaço. Ela vai encontrar alimento. Ela não vai ter nenhum predador. E nenhum parasita, ninguém para controlar a população dela. O que vai acontecer? Ela vai começar a se reproduzir descontroladamente. E vai começar a competir com as espécies locais, nativas. Que vão acabar perdendo essa competição, porque elas estão na vantagem, né? Essa espécie chegou aqui, não tem ninguém que come, ninguém que parasite, tem espaço, tem alimento. Então elas podem acabar gerando a extinção das nossas espécies. Tem vários casos, tá? De espécies exóticas ou invasoras. Eu separei aqui algumas mais comuns de aparecerem no Enem. Vou comentar por algumas, tá? Por exemplo, o pombo.
Pois é. Sabia que o pombo, ele não é daqui? Isso aí, pois é. O pessoal de história vai contar melhor isso pra vocês, mas trouxeram o pombo porque acharam bonito, gente. Foi numa época lá que o pessoal queria transformar aqui, né, por exemplo, o Rio de Janeiro, numa coisa meio Paris. E aí falou, vamos trazer esses pombos, vai ficar lindo aqui, vai ornar com a cidade, essa ave bonita, furtacor. E aí o pombo chegou aqui. O pombo não tinha predador, não tinha parasita, cheio de espaço, cheio de comida para comer. Ele começou a se reproduzir descontroladamente, tá? Mesma coisa do sagui do cerrado, que chega aqui, não tem predador, não tem parasita, tem espaço, tem alimento e começa a competir com os nossos primatas nativos. E ganha a competição, tá? E não precisa ser só animal não, tá, gente? A jaca, por exemplo. A jaqueira, ela não é daqui, tá? A gente traz a jaca pra cá porque o fruto é gostoso. A jaca, por exemplo, ela destrói a Mata Atlântica. Você planta a jaca aqui, ela não é daqui. Ela não tem predador. Ela não tem parasita. Você já parou pra pensar na quantidade de semente que uma jaca produz? Pois é. Ela vai acabar competindo com a nossa planta nativa por espaço, por luz, por nutriente. Ela vai acabar ganhando essa competição, tá? O coral-sol, a UERJ, né? Eu me formei em biologia na UERJ. A UERJ, ela tem um grupo chamado Coral-sol, que é um grupo de biólogos lá da UERJ que trabalham tentando eliminar esse coral, tá? O coral-sol, ele não é nativo, tá? Ele é um coral invasor e ele tem uma taxa de reprodução super rápida e ele acaba competindo com os nossos corais nativos por espaço e alimento. E como ele se reproduz muito rapidamente, ele não tem ali predadores e parasitas, ele acaba vencendo essa competição e botando as nossas espécies nativas em extinção. Então tem vários grupos de biólogos que trabalham, né, nesse projeto Coral-sol para tirar, né, esses corais, para poder controlar a população dessas espécies exóticas ou invasoras. Então tem que ter bastante cuidado com isso, tá, gente? A gente não pode sair botando nos lugares as coisas só porque elas são bonitas, ou porque elas são gostosas, ou porque elas ornam ali, tá? É muito perigoso trazer uma espécie que não é daquele local. É muito perigoso introduzir uma espécie numa cadeia alimentar, tá? Isso pode ser muito complicado para as espécies que já são ali, que já estão nativas. Show de bola, galera? Tranquilo? Ó, tem mais questão para vocês fazerem. Queria que vocês praticassem, tudo com gabarito. Semana que vem, a gente segue em ecologia. Um beijo, uma excelente terça-feira para todos e todas. Tchau! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.